Introdução à biologia. O que é biologia? A palavra biologia significa estudo da vida, bio, vida, logo, estudo. No entanto, pela dificuldade de conceituar a vida, costumamos entender a biologia como a ciência que estuda os seres vivos e suas manifestações vitais. Essas manifestações vitais podem ser entendidas como características dos seres vivos e utilizadas para diferenciá-los dos seres brutos. Aqui vamos estudar as seguintes características dos seres vivos: composição química, reprodução, evolução, metabolismo, organização celular, movimento e crescimento. Composição química. As substâncias químicas encontradas nos seres vivos podem ser substâncias orgânicas, as que possuem carbono na constituição, carboidratos, lipídios, protídeos e ácidos nucleicos. Substâncias inorgânicas, moléculas simples, sem carbono, água e sais minerais. Reprodução. Reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de dar origem a novos indivíduos da mesma espécie. Esse processo é fundamental para a manutenção da espécie, mas não é essencial para a vida do indivíduo. Este pode viver sem se reproduzir, porém, a manutenção do número de indivíduos da sua espécie depende da reprodução. Existem basicamente dois tipos de mecanismos reprodutivos, o assexuado e o sexuado. Na reprodução assexuada, ou agâmica, apenas um indivíduo participa da reprodução, dando origem a outros indivíduos, todos geneticamente idênticos entre si. A reprodução sexuada, ou gâmica, como regra geral, é caracterizada pela união de duas células gametas originadas, na maioria das vezes, de indivíduos diferentes. A reprodução sexuada provoca aumento da variabilidade genética, pois o patrimônio genético do indivíduo resultante será determinado pelos patrimônios dos indivíduos que o geraram. Evolução. A evolução caracteriza-se por transformações de grupos de organismos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. Metabolismo. Metabolismo é o conjunto de processos químicos responsáveis pela transformação e utilização da matéria pelos organismos. O termo metabolismo pode ser aplicado tanto às atividades químicas que ocorrem em uma única célula, como ao somatório de todas as atividades químicas do organismo. O metabolismo pode ser dividido em dois processos básicos: anabolismo, síntese de substâncias utilizadas para o crescimento e a reparação de perdas do organismo; catabolismo, degradação, quebra de substâncias, liberando a energia necessária às funções orgânicas. Organização celular. Os homens são formados a partir de um óvulo e um espermatozoide, duas minúsculas unidades fornecidas respectivamente pela mulher e pelo homem. Para a formação de um novo indivíduo, um espermatozoide precisa encontrar o óvulo e penetrá-lo. A seguir, o núcleo do espermatozoide funde-se com o do óvulo. Quando isso ocorre, dizemos que houve fecundação do óvulo. Para fecundar, formar-se uma nova unidade, denomina-se ovo. E é esse ovo, portador da matéria-prima, fornecida pela mulher e pelo homem, que irá se dividir muitas vezes até formar um novo indivíduo. O corpo desse indivíduo é constituído por grande número de minúsculas unidades. Cada uma dessas unidades contém material genético semelhante ao do ovo, pois todas tiveram a sua origem nesse ovo. Cada uma dessas unidades recebe o nome de célula. Célula é, portanto, a unidade que forma o corpo humano. Por isso é denominada unidade morfológica do corpo humano. A célula, no entanto, é também a unidade que forma o corpo de todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Mas será que a célula é apenas a unidade morfológica dos seres vivos? Dizemos que um ser vivo, quando podemos perceber as suas manifestações vitais, ou seja, quando podemos perceber que ele realiza as funções que caracterizam a vida, como a respiração, a circulação e a excreção. Observando, por exemplo, uma ameba com o auxílio de um microscópio, é fácil reconhecer algumas funções básicas da vida: a incorporação de alimentos, sua transformação, a distribuição pela célula e, finalmente, a liberação de resíduos não aproveitáveis.
Esse processo é semelhante ao que ocorre em nosso corpo. Incorporamos alimentos, os transformamos e liberamos os resíduos desnecessários. O alimento é o portador de duas coisas essenciais à vida: matéria, necessária à reparação das perdas orgânicas; energia, necessária à realização das funções orgânicas. Qualquer trabalho só pode ser realizado à custa de energia. O mesmo se dá com as funções do corpo, que são uma forma de trabalho. Elas também precisam de energia para que se realizem. Em um organismo unicelular, como a ameba, a liberação de energia, bem como todos os demais processos fisiológicos, ocorre dentro da célula que constitui o indivíduo. Assim, para a ameba, a célula é, além da unidade morfológica, a unidade fisiológica. Em um organismo multicelular, como o nosso, onde ocorre a liberação de energia. Também, em nosso corpo, a energia é liberada dentro de cada uma de nossas células. Célula, portanto, unidade morfológica, anatômica e fisiológica dos seres vivos. 6.1. Diferenciação celular. Todas as funções são realizadas através de células. Assim, a reprodução também é um fenômeno essencialmente celular. Para a sua realização, há a necessidade de duas células, o óvulo e o espermatozoide. As formas do espermatozoide e do óvulo são muito diferentes e, como durante o fenômeno da fecundação, é o núcleo do espermatozoide que penetra o óvulo. A célula ovo que se forma possui a forma do óvulo. Considerando apenas para exemplificação o caso da espécie humana, o óvulo praticamente não muda de forma ao se transformar em ovo. Esse ovo vai se dividir inúmeras vezes, originando todas as células que constituirão o organismo. Será, então, o organismo formado por um conjunto de células de um só tipo e forma? Através de um processo de diferenciação, a célula-ovo vai transformando grupos de células semelhantes entre si, mas diferentes das células dos outros grupos. Cada um desses grupos de células semelhantes constituirá um tecido. Geralmente, a forma de uma célula presta-se bem ao exercício de uma determinada função, fato que permite supor que células de mesma forma realizarão também a mesma função. Portanto, tecido, conjunto de células semelhantes quanto à forma e à função e que têm a mesma origem. Os tecidos reúnem-se e formam os órgãos. Os grupos de órgãos formam os sistemas, que, por sua vez, constituem o organismo. Portanto, a sequência é células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo. Todo organismo multicelular possui células de várias formas, o que permite a divisão de trabalho entre elas. O termo organismo pode ser empregado para o conjunto de sistemas que formam o corpo de um ser vivo, ou para qualquer ser vivo organizado. Neste caso, o termo pode ser empregado também para os vírus. Os unicelulares é aqueles seres estruturalmente simples, cuja constituição corpórea não atinge o nível de tecidos verdadeiros, por exemplo, esponjas e algas. Nos unicelulares, a célula, que é única, realiza todas as funções. As formas dos unicelulares variam muito, dependendo da espécie. 7. Movimento. Os seres vivos apresentam movimentos em resposta a múltiplos estímulos. As plantas, por exemplo, apresentam movimento em resposta ao estímulo luz. Um tipo especial de movimento é a locomoção, deslocamento de indivíduos por suas próprias forças. É o caso, por exemplo, dos animais que se deslocam sobre o solo. 8. Crescimento. Crescimento é o aumento do tamanho devido à incorporação e transformação de alimentos, sendo consequência da nutrição, do metabolismo e da multiplicação celular. Os seres brutos também podem apresentar crescimento, dada a deposição de material sobre sua superfície livre. Neste caso, disse que o crescimento é de fora para dentro. Nos seres vivos, o crescimento ocorre de dentro para fora. Crescimento não deve ser confundido com desenvolvimento,
que é o aumento da capacidade de realizar funções. No homem, por exemplo, o crescimento cessa ao atingir a idade adulta, mas o desenvolvimento pode continuar até o fim da vida útil. 9. Níveis de organização dos seres vivos. Os seres vivos podem ser estudados em seus diferentes níveis de organização, desde o molecular até os mais complexos, conforme mostra o esquema da página seguinte. 10. Principais divisões da biologia. Para melhor compreender os seres vivos, costumamos dividir a biologia em áreas de estudo que, no entanto, não representam compartimentos estanques. Dentre essas áreas, vamos relacionar as principais. Citologia estuda a célula, tanto sob o ponto de vista estrutural, morfológico ou anatômico, quanto funcional, fisiológico. A citologia envolve muitos aspectos da biologia molecular e bioquímica. Citologia estuda os tecidos sobre o ponto de vista anatômico e fisiológico. Embriologia estuda a formação e o desenvolvimento de embriões. Taxonomia e sistemática estudam as prováveis relações de parentesco entre os seres vivos, classificando-os em grupos de acordo com suas semelhanças. Anatomia estuda a estrutura e a forma de células, tecidos, órgãos ou sistemas. Fisiologia estuda o funcionamento de células, tecidos, órgãos ou sistemas. Genética estuda a natureza química do material hereditário, os mecanismos de sua transmissão ao longo das gerações e dos modos de ação desse material. Evolução estuda os possíveis mecanismos através dos quais os seres vivos sofrerão e ainda sofrem modificações, dando origem a espécies novas. Ecologia estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente.